Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai ver o último esquema de iluminação, que é a iluminação com Adome e HDRI, tá? Seria uma outra maneira da gente fazer a iluminação dessa cena. Eu vou enviar para vocês, tá? O HDRI que eu vou utilizar aqui, para que vocês possam fazer os testes. Então, para fazer essa iluminação, a gente vai criar uma Very Light como Dome, né? Vou colocar ela aqui. Botão direito, vou lá no Modify. Então, quando vocês fizerem esse tipo de iluminação, o multiplier vai ser 1, tá? Todas as vezes. A cor dela não vai influenciar, mas vou deixar o padrão que vai vir, né, que é o branco. E aí a gente tem mais aqui embaixo a parte de textura, Use Texture. Então vocês vão clicar no Node, vão pegar Very HDRI, né? Clica 2 vezes aqui. Então ela está lá colocada, né? Sem nenhum HDRI ainda, mas com a textura dela. O que é importante vocês fazerem aqui, quando utilizar HDRI, é aumentar essa resolução, que está 512, a gente vai colocar no máximo, que é 2048. Tá? Talvez, nesse caso, a gente aumente o subdivis. Tá? Eu costumo colocar 12 aqui. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando utilizar HDRI é utilizar HDRI de boa qualidade. Tá? Tem muitas imagens, às vezes, de pessoas que estão fazendo teste ou alguma coisa do tipo com HDRI, a gente observa aquelas bolas de mancha, esse tipo de coisa, ou uma iluminação muito ruim. Tá? Isso daí tem a ver com a qualidade do HDRI que vocês estão utilizando. Então, tomar um certo cuidado com isso, tá? Depois a gente vai abrir o editor de materiais e a gente vai arrastar esse HDRI para cá. Como instance, tá? Para que todas as configurações que a gente fizer aqui sejam alteradas aqui. Então, ok, vai ficar preto, tá? Porque a gente não tem nenhum HDRI ainda. Então, primeiro passo, a gente vai buscar o HDRI no nosso bitmap. Então, browse. E aí eu vou pegar esse HDRI que eu estou enviando para vocês. Tá? Esse aqui é um HDRI do Peter Goodrich, né? Tem vários sites aí que dá para baixar HDRI dele. É um HDRI bem bacana. Colocado o HDRI, então o primeiro passo é a gente mudar o tipo de mapeamento, né? Que vem angular, a gente vai usar o spherical, que é o tipo de mapeamento utilizado pelos HDRIs. Depois a gente observa que está bem forte, né, a luz. Eu vou jogar já também na configuração do render ele aqui no environment, tá? Então eu posso pegar daqui e arrastar aqui no node como instance também. Então o que acontece se eu der o render aqui? Vocês vão observar que vai estar muito forte, né? É aquele mesmo esquema. A gente pode fazer essa compensação, tá? Pela câmera, dá para fazer também, mas eu prefiro mexer no HDRI, tá? Então, o que a gente tem? Primeira coisa aqui no Processing, a gente tem o Overall Multiplier e o Render Multiplier. Eu não costumo deixar o HDRI como background, tá? Como fundo da imagem. Eu prefiro colocar sempre depois no Photoshop, mesmo para eu ter um controle melhor do que acontece com ele. Então, eu não vou colocar ele, me preocupar com o fundo, né? Então, eu vou trabalhar aqui o meu Overall Multiplier. Esse HDRI, em especial, ele é bem forte, né? Então, eu vou diminuindo. Então, por exemplo, aqui, 0,1. E aí, vou testando. Provavelmente agora já deu.
Então, esse HDRI, ele tem tanto o laranja, né, o sol mesmo, né, a gente observa que ele tem a sombra, tudo, como ele tem a parte azul também. É um HDRI bem legal de usar, que dá um resultado bem legal na cena. Esse tipo de iluminação demora mais o render, tá? Vocês vão observar aí nos testes que vocês fizerem que o render vai demorar muito mais do que se a gente fizer a iluminação com a Sun, a Sky ou algum outro tipo de iluminação. Então, beleza, eu percebo que a minha luz do HDRI está vindo da direita para a esquerda. Quando vocês olharem o HDRI, a iluminação é o contrário do que está aparecendo aqui, tá? Então, aqui, ó, observa que o lado meu mais forte está do lado esquerdo. Então, a minha iluminação na cena vai vir do lado direito. Uma outra coisa que eu costumo fazer, antes da gente começar a fazer alguns testes, é diminuir o gama, o inverso gama dele que vem com 1. Eu diminuindo isso, eu vou tendo mais contraste na cena, tá? Então, só para fazer um teste, eu vou colocar 0,5. Observa que ele vai forçar bem mais a iluminação, tá? Não é esse o valor que eu costumo utilizar. Ele reforça mais a luz do HDRI. Tá? E quanto maior for o meu inverso gama, mais suave ele vai ficar. Então, eu costumo utilizar 0,9 nesse valor. Tá? E toda vez que eu utilizo HDRI, eu coloco 0,9. Aí eu não estouro muito, né, a luz, mas eu tenho mais contraste na cena e eu tenho uma definição um pouco mais forte da luz, né, do HDRI. Observa que marcou mais a sombra e eu consegui, né, eu tirei um pouco daquela palidez da luz e ela ficou um pouco mais forte. Então, basicamente assim, de configurações mesmo de HDRI é isso que eu utilizo. Eu vou trabalhando o overall multiplier, né, para chegar na intensidade que eu quero, e sempre utilizo 0,9 no gama. Depois, a gente vai simplesmente rotacionando esse HDRI para chegar à iluminação de uma maneira que a gente goste, tá? Então, por exemplo, aqui no Horizontal Rotation, eu vou indo de 30 em 30, por exemplo. Eu vou levando meu HDRI aqui para a direita e a minha luz vai aparecendo mais nessa parte aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero a luz vindo da esquerda para a direita, eu já sei que eu tenho que ir rotacionando para aquela parte minha mais forte do HDRI ficar no lado oposto do que eu quero, tá? Por exemplo, eu estou com a luz forte aqui no meu lado esquerdo ainda, né? Tendendo para o centro aqui. Então, a minha luz vem da direita. Se eu quiser que a luz venha de lá para cá, então eu vou indo para lá, 90, ó, observa que agora no 90 apareceu o sol aqui. Então, como que vai ficar isso? Ela vai ficar praticamente reta com a cena, tá? E aí eu vou caminhando, tipo 120. Vou caminhando até eu ter a iluminação, né? É sempre legal vocês irem de 30 em 30, né? Vai fazendo o teste dessa maneira, até vocês terem a luz do lado que vocês, ou do lado que vocês gostaram, ou do lado que ela realmente ficou melhor, tá? Eu vou caminhando, né? Vou manter a luz na direção que a gente estava com a ação, lá da esquerda para a direita. Então, observa que agora eu tenho essa luz vindo de lá, né? Eu tenho essa sombra. Vou voltar ela só um pouquinho. Quando eu chegar no valor que eu quero, né, indo de 30 em 30, aí depois eu vou trabalhando com valores menores, né, para eu ter a iluminação no local que eu quero, tá? Eu vou deixar ela um pouquinho mais para cá. Nem todo HDRI dá essa sombra, tá, de sol, esse tipo de coisa.
Sempre para ter isso, vocês procurem HDRIs que tenha, né, esse sol nele, para que vocês tenham isso. Ok. O vertical, então, por exemplo, se eu colocar 10, ele vai subir o meu HDRI, no caso, né? Depois que eu trabalhar a localização dele no horizontal, aí vocês podem mexer nessa outra parte, tá? Então, para forçar um pouco mais para a gente visualizar, eu vou colocar, por exemplo, aqui 40. Né? Aí eu subi bem meu HDRI. E aí vamos ver o que vai acontecer. Observa que agora eu tenho essa sombra aqui que eu não tinha, tá? Essa parte aqui iluminou mais. Minha sombra desceu, né, no caso. Então eu subi o meu sol. Então aí eu tenho, né, a influência dele vindo mais de cima para baixo. Depois eu posso trabalhar mais a intensidade dele, por exemplo, 0,16. Né? Esse HDRI é meio sensível à intensidade dele. Então tem que tomar um certo cuidado para não forçar muito os valores, tá? Eu não costumo deixar muito assim de cima para baixo, tá? Estou só fazendo para a gente fazer alguns testes mesmo para visualizar isso daí. Então eu vou colocar, por exemplo, 10 nessa parte. No máximo que eu chego é 10 nesse HDRI, né? Às vezes algum outro HDRI eu possa modificar um pouquinho, mas aí agora ele ficou mais forte, né? Pelo fato de eu ter aumentado para 0,16 aqui o overall multiplier. E aí não existe um padrão certinho, tá? Dependendo do HDRI que vocês utilizarem, vai ser uma rotação e vai ser um overall multiplier aqui, tá? Não tem uma regra certinha, porque cada HDRI tem a sua iluminação, né? Não é um padrão. Então, às vezes, tem HDRIs aqui que a gente vai ter que colocar 10, por exemplo, na intensidade dele, né? Ao passo que tem outros que a gente tem que baixar, né, essa intensidade. Então, tudo vai depender do HDRI que vocês estiverem utilizando. Geralmente, eu utilizo esse nas cenas que eu faço. Então, já fica meio que um padrão, né, de iluminação, de valores, esse tipo de coisa. Já fica meio que um padrão mesmo em todas as cenas, tá? Mas o funcionamento é simples, né, para fazer esse tipo de iluminação, não tem muito segredo. E aí a gente tem, né, tanto HDRIs onde a gente vai trabalhar com sol, né, no caso desse, como a gente tem HDRI com tempo mais nublado, como a gente tem HDRI para trabalhar cena mais noturna, e assim por diante. Nesse daqui a gente pode trabalhar tanto final de tarde, né, por ele ter esse laranja, como a gente pode trabalhar em iluminação de dia mesmo, né? Se eu for rotacionando mais ele aqui, por exemplo, 180, a gente vai observar ó, que a parte laranja da cena some, né? Porque agora a luz está vindo meio lá de trás para frente. Então aí a gente já tem mais o azul. Então, se a gente quiser fazer uma iluminação mais fria, no caso, a gente consegue também com esse HDRI, tá? Trabalhando ele nesse valor de 180, por exemplo, para ele ir lá para trás. E depois a gente vai aumentando, né, a intensidade dele. E aí a gente consegue uma iluminação até próxima do que a gente tem na foto, né? A gente consegue trabalhar com o HDRI. Então aí é tudo uma questão de teste, de como que vocês vão, qual é o resultado, no caso, né, que vocês querem na cena, e trabalhar para chegar no resultado, né? Mas o funcionamento é esse, não tem nenhum segredo para fazer uma iluminação com HDRI. Então, o importante mesmo é vocês terem
com HDRI de qualidade, tá? Sempre, nesse caso, é uma das coisas mais importantes para ter realmente qualidade na renderização. Eu dou aquela aumentada, né, no subdivis para 12, aumento a resolução para 2048, para que eu tenha mais qualidade, né, nas sombras e na iluminação, para não ficar com muito noise, né? Então, essa daí seria a nossa última aula de iluminação, onde a gente trabalha com o HDRI, tá? Então, a gente viu as três maneiras, né? Ou a gente trabalhar com Beret Lights, fazendo compensação, iluminação mais forte, que aí, para cenas com iluminação mais fria, eu gosto de trabalhar dessa maneira, uma maneira fácil e que não demora o render, né? A gente viu como trabalhar a parte de iluminação com a Sun e a Sky, e adicionando uma Dome junto, tá? Que é uma outra maneira muito utilizada. E agora a gente viu a iluminação com a Dome e o HDRI, que também, né, praticamente é o tipo que eu utilizo mais. Às vezes eu misturo uma Sun junto, alguma coisa, dependendo, né? Se eu pegar um HDRI que é só azul, por exemplo, eu costumo colocar uma Sun para ter a luz do sol, se for o caso de ser, né, uma iluminação com o sol, tá certo? Então agora vamos fazer teste em cima disso, trabalhar os três tipos de iluminação, pega a cena que vocês têm, né, já feitas, e trabalha esses três tipos de iluminação para ter esses três climas diferentes na cena, né? E aí vamos fazendo testes, qualquer dúvida que vocês forem tendo nessa parte de iluminação, vai entrando em contato comigo para que eu possa, né, ajudar vocês a chegar num resultado bacana de iluminação. Tá joia? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a colocar as texturas na cena para finalizar ela. Tá? A gente vai ver também o multiscaper para colocar a grama. E por aí vai, até a gente chegar agora no final da cena. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau.